gente começou a entrar numa zona de conforto muito grande aqui no Internacional. E essa zona de conforto ela tem que acabar. Em 2005, aquele que já era um gigante nacional começava sua trajetória para se tornar um gigante internacional. O Inter iria sofrer muito, seria muito pesado, mas isso mudaria sua história para sempre e principalmente ditaria os dias de hoje. Com um torcedor entrando e judicializando a questão, Fernando Carvalho tem que fazer com que esse torcedor desista. E isso se transforma em uma bomba dentro do clube, dentro do time, dentro do coração de cada um daqueles jogadores. Isso faria como nunca aquele clube ter força para buscar tudo o que buscou. Em 2010, isso acaba. E nesse vídeo eu te mostro como um time e um clube que se tornou um gigante internacional em 2006 morreu internacionalmente em 2010. Os motivos você verá nesse vídeo. É um diagnóstico que, na verdade, a gente já tinha diagnosticado há um tempo já, mas você acaba tentando fazer com que mentalmente esses jogadores busquem, fazendo com que esses jogadores se motivem. E hoje foi uma resposta bem clara. A culpa é toda minha. Eles têm que ter mais sacrifício, eles têm que ter mais luta. Mas a responsabilidade maior, não importa negócio de 3 dias, não importa. O motivo pelo qual eu vim não importa. Nós tínhamos que fazer melhor e não fizemos. E a responsabilidade tem que ser minha. A responsabilidade estava longe de ser sua, Abel. E a culpa muito longe de ser sua, Fernandão. O fato é que tudo isso começou em 2010. A dor nos leva para lugares excepcionais. A dor, ela é o prepulsor para grandes conquistas. E a dor foi o que fez com que tivéssemos força para passar por uma Libertadores dificílima em 2006, com guerreiros que sangravam literalmente em campo. Porém, isso tinha prazo de validade. E o prazo de validade era soberba. Soberba de quem viria depois, sabendo que estava entrando em um dos maiores clubes do mundo. Soberba, muitas vezes, da torcida, que achava que a vitória tinha que vir sempre, e esquecia as raízes do clube, o clube do povo, que sangrava no campo e que precisava sangrar para vencer. O Inter sempre precisou sangrar para vencer. O Inter nunca foi o Barcelona, nunca teve jogadores melhores, de qualidade imensurável. O Inter sempre precisou sangrar, e o Inter não sangra fazem 15 anos. Uma vez vencido o Campeonato Mundial em 2006, houve uma série de reformulações que deram certo. Trouxemos Tite, trouxemos D'Alessandro, fizemos com que a técnica e a expertise de um treinador que posteriormente se tornaria o maior treinador brasileiro fizesse um time que jogava como mágica. Todo mundo lembra daquele time que ganhou aquele campeonato da Sul-Americana e que demonstrava ser sim o futebol mais bonito do Brasil. Isso foi excepcional, mas cada vez mais nós nos aproximávamos de uma soberba que não combinava com aquele time que foi completamente roubado em 2005 para energizar, para ganhar todos os títulos em 2006. O Inter e a sua torcida como um todo se tornaria arrogantes. Dentro do clube haveriam diretores que achavam que eram maiores do que inclusive o clube. Arrogantes. Subiam em elevadores separados. Roubaram do clube. Mas nada deixava tão claro quanto o Inter passar, depois de 2010, quase um ano, jogando um Brasileirão à moda normal, como se fosse só mais um título, para ir para o Mundial e passar a maior vergonha de um time brasileiro até então. Mas antes disso, o Inter é campeão da Libertadores, numa quarta-feira. No domingo, o Inter joga contra o Atlético Goiano. No intervalo do jogo, mesmo tendo sido campeão da Libertadores há apenas 4 dias, a torcida do Inter mostraria que já não tinha mais gratidão por aquilo que era épico, e sim conformidade com aquilo que era épico. A torcida do Inter vaia 4 dias após o título da Libertadores. E isso, com certeza, não seria um fato isolado no futuro do Inter. Seria uma torcida que vaiaria sempre e a qualquer momento por qualquer coisa. O Inter vai pro Mundial e
que infelizmente passa a vergonha do Mazembe. Naquele momento, o clube que antes tinha se demonstrado internacionalmente imensurável se demonstra internacionalmente acabado. Ali acaba a trajetória de um gigante internacional e viveríamos, até hoje, entre gauchões e rebaixamentos. Como explicar um clube que não aceita mais como vitória nem mesmo uma Libertadores? Como explicar uma torcida que não aplaude nem mesmo um time campeão da Libertadores? Como explicar uma torcida que vai a um time campeão da Libertadores? Para a torcida, só a raça já não era o suficiente, precisavam ser melhores que o Barcelona a cada jogo. E para os jogadores, esse já era um clube campeão de tudo, então por que não ganhar os meus milhões aqui? Sem que houvesse a necessidade de se matar em campo. Até porque, sejamos sinceros, quem se mata em campo por uma torcida que novamente vaia depois de ser campeão da Libertadores? O Inter ali tinha perdido as suas raízes. E só a instituição não percebeu. 2016 vem e os caminhos que aconteceriam naquele ano se repetiriam em 2025. A SWAT com aquele que deu o título mundial voltaria, viria e quem sabe salvaria, mas não seria o caso. O Fernando Carvalho chega em uma das suas primeiras entrevistas, compara a tragédia do Inter de estar na zona de rebaixamento com a maior tragédia que já aconteceu por um clube brasileiro e talvez até mundial. Além da consternação que os nossos jogadores estão tomados, porque a maioria deles já se relacionava com os atletas, hoje deu para ver na reunião que nós fizemos para dispensar do treinamento, retomaremos amanhã. Temos a nossa tragédia pessoal aqui, a nossa tragédia particular, que é fugir do rebaixamento. Esse adiamento de rodadas certamente vai ser prejudicial. Não estou nem falando nisso porque, como a consternação é geral, como a solidariedade é unânime de todo mundo, não é hora de reclamar. Mas certamente esse adiamento vai trazer alguns embaraços que lá adiante nós vamos ter que comentar. Chapecoense, seu avião e as várias mortes naquele mês trazem um técnico campeão da Libertadores, Celso Roth. Montam entrevistas com todos que fariam parte da remontada do Inter. A cada rodada o Inter sempre acha que vai conseguir se salvar. A cada rodada milhares de contas são feitas e ninguém olha para o principal. Dentro de campo era um time que já não existia mais. Qualquer similaridade com o que você vai ver no próximo domingo não é pura coincidência. D'Alessandro veio. Abel Braga veio na sua primeira entrevista também faz uma piada homofóbica. Fiz uma brincadeira, no fundo ele deu esporro em todo mundo. Eu falei, eu não quero meu time tirando camisa rosa, para time de... E ele já falou, não falei que eu não tinha que tirar essa camisa aí, aquele negócio. O mundo mudou. Esse diretor que uma vez trouxe o título mundial estava em outro ambiente, e esse treinador também. As similaridades acontecem, e os times rebaixam. Eu sei, esse vídeo está sendo soltado antes do domingo, e isso pode te irritar. Mas a verdade é que as coisas, elas acontecem sempre que temos mesmas atitudes. A gente acaba colhendo os mesmos resultados. O Inter será rebaixado esse ano de 2025. E a gente precisa entender que nenhum jogador dará a vida por uma torcida que vai o time no intervalo de um jogo posterior a um campeonato da Libertadores. A soberba, ela também veio das arquibancadas. Ela pode não ter surgido das arquibancadas, mas em algum momento a soberba passou para as arquibancadas. Só tem um jeito do Inter sair disso. E esse jeito é entendendo quem somos, da onde viemos e do que nos fortalecemos. O Inter precisa buscar suas raízes. O Inter é o clube que dá a vida de jogadores humildes, de estrutura humilde, mas que, uma vez entendendo isso, se transformou gigantescamente. Se você for pro estádio domingo, se torne a torcida de 2005. Grite, cante e realmente aplauda. Faça com que realmente aqueles jogadores queiram correr. A coisa não acontece simplesmente porque vestem uma camisa e porque ganham muito dinheiro. Tem que haver simbiose, tem que haver sincronia. E não há sincronia com quem não te apoia. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser uma torcida apaixonada. Se não há apoio, não há corrida. É simples assim. Entenda ou não, fique bravo ou não.
Se não há apoio, não há corrida. Se a vaia vem no intervalo, não há corrida. Se a vaia vem para Borré, não há corrida. Borré não vem fazendo um bom campeonato, mas Borré dá vida a cada lance. É só ver, ele corre mais que todo mundo e a torcida vai mesmo assim porque o gol não sai. Mas o que tem que sair? É a técnica? O que a torcida quer? É a técnica? A torcida quer a técnica? A torcida quer o gol? Às vezes, a única coisa que dá pra deixar em campo é a raça. E se a raça não for aplaudido, nada acontecerá nunca. O Inter era um time de jogadores medianos que era aplaudido a cada lance e por isso chegou onde chegou. Infelizmente, hoje não é mais assim. E isso passa pra dentro do campo. Conformismo chega nos jogadores que não veem sincronia entre a torcida e a diretoria e eles próprios. Se a gente quer um dia ver o Inter de volta para a primeira divisão ou quem sabe nem caindo esse ano, a gente precisa ter sincronia. E a sincronia só vai acontecer entendendo que os outros também erram. A diretoria errou, os jogadores erraram muito, mas só tem uma forma de entender que o Inter vai passar por isso, que é apoiando. Só assim o Inter vai passar por isso. Então se você vai pro Beira-Rio domingo, entenda que o primeiro tempo o jogo não terminou, que o Internacional não é a porra do Barcelona e que se você quer ser campeão, você necessita urgentemente entender que no primeiro tempo, se tiver 1-0 pro adversário é aplauso. É assim que a gente conquista, sincroniza e quem sabe permanece na primeira divisão. Em 2016, tudo tava ali. Se repetir as mesmas coisas, receberão as mesmas coisas. O conformismo que tá dentro dos jogadores veio por conta também de uma torcida que vaia no intervalo de um jogo posterior a ser campeão da Libertadores.